Fala pessoal! Um dos elementos mais importantes numa cena 3D é a luz. Sem a luz a gente não vai conseguir enxergar absolutamente nada. E nesse vídeo eu pretendo mostrar para vocês alguns tipos de luzes que o Unreal tem e as configurações básicas. Então vamos lá. Aqui eu tenho um level padrão, um main, que vem junto com o projeto. Eu vou criar um novo level. Então vou clicar com o botão direito aqui no Content Browser. Vou escolher Level. E vou dar um nome aqui para ele. Vou dar 2 cliques para entrar nesse level. Ele pede para salvar. Bom, esse level ele é completamente vazio, então fica escuro. Eu vou carregar esses 2 assets 3D aqui para dentro da minha cena. E vou posicionar eles no centro da cena. Beleza. Caso você queira enquadrar um determinado objeto, como esse, por exemplo, você pode dar 2 cliques aqui, ele vai enquadrar. Ou então, você tecla F, que ele vai fazer a mesma função. Bom, então aqui... Para você enxergar numa situação como essa, basta você mudar o Lit para Unlit aqui na Viewport. Eu vou voltar aqui para o Lit e vou começar a colocar aqui no cenário as luzes do Unreal. As luzes elas se encontram aqui no Quickly Add to the Project, no grupo Lights. Eu vou falar de todas exceto da Skylight e da Sun and Sky. Eu vou deixar para outro vídeo essas 2 luzes. E eu vou começar colocando a Point Light. Então eu clico, arrasto aqui para minha cena. Bom, a primeira coisa que vocês vão perceber aqui é que tem um efeito de luz. Nesse caso aqui, que é um flare. Que é realista, mas ele está me incomodando. Eu não vou acrescentar câmera ainda, porque eu vou falar de câmera depois. Mas eu gostaria de tirar esse efeito. Para isso, eu vou acrescentar aqui no meu level, aqui em Visual Effects, o Post Process Volume. Então, eu vou colocar ele aqui, vou deixar ele no centro da cena também. Ou então eu posso deixar aqui. E uma vez com o Post Process Volume selecionado, eu tenho acesso às propriedades dele aqui no Details. Primeira coisa que eu vou alterar nele, eu vou buscar aqui por Unbound. E essa opção Infinity Extend Unbound, eu vou habilitar. Essa opção, ela significa o seguinte, que a cena inteira vai sofrer os efeitos do Post Process Volume. Se ficar desabilitado, só o que estiver dentro desse volume aqui é que vai ter os efeitos. E depois eu vou procurar aqui por Flare. Então, Lens Flare, eu clico aqui no Intensity e vou zerar. Com isso, eu me livro do efeito do Flare aqui. Outra coisa que tem a ver com Post Process Volume tem a ver com a exposição de luz. Aqui eu tenho um nível de exposição e quando eu for para essa área bem escura aqui, ó, me aproximar dela, vou ficar parado um tempo, você pode perceber que vai clareando. Isso porque o controle de exposição do Post Process Volume, vou colocar aqui Exposure, o Metering Mode está como padrão Auto Exposure Histogram. Então eu vou mudar para o Manual, habilitar o Exposure Compensation e vou colocar aqui 10 ou 12. O Post Process Volume, ele controla vários aspectos na cena e eu vou falar dele em outro vídeo, tá? Bom, a Point Light, a primeira característica dela é ser um ponto de luz onde ela emite luz em todas as direções. Então, o que importa na cena é a posição dessa luz e não a rotação. Então, não adianta você girar. Bom, primeira característica da Point Light é Intensity, que é a intensidade da luz. Então você pode aumentar ou diminuir essa intensidade. E também você pode alterar as unidades dessa luz. O padrão aqui é em candelas.
Mas se você descer aqui até o grupo Advanced, vai ter o campo Intensity e Units, e você pode optar por candelas, lumens ou unitless. Normalmente eu uso unitless. Os valores vão alterar de acordo com o tipo de unidade. Light Color vai definir a cor da luz. Outra forma de você alterar a cor da luz é através da temperatura de cor. Então, existe essa opção Use Temperature, você habilita, e embaixo no Temperature você vai dizer qual vai ser o valor dessa temperatura. Valores baixos vão deixar a luz mais alaranjada, vermelha, mais quente. Valores mais altos vão deixar ela mais azulada. Porém, se tiver alguma cor aqui no Light Color, ela vai somar com essa cor. Então, se você quiser o valor exato da temperatura de cor, é bom você deixar o Light Color aqui branco puro. E aí você altera aqui a temperatura de cor. O Source Radius, ele define o tamanho da fonte de luz. Com o valor igual a 0, é uma fonte de luz extremamente pequena. E isso afeta a maneira como a sombra é desenhada. Aqui você pode ver que ela é bem nítida. Aumentando o valor do Source Radius, a gente vai ver uma esfera amarela aparecendo aqui, mostrando o tamanho dessa fonte de luz. E você pode ver aqui que a sombra já está diferente. Quanto maior o tamanho da fonte de luz, mais difusa é a sombra. E não é só isso. Quanto mais perto da projeção do objeto, mais nítida ela é. A partir do momento que vai se afastando, ela vai ficando bem mais difusa. Existem duas formas de calcular a sombra aqui no Unreal. Você pode usar o Ray Tracing via software ou o Ray Tracing via hardware. Via hardware você precisa de uma placa de vídeo que tenha essa capacidade. Uma NVIDIA RTX ou uma AMD RX. E para alterar se você vai usar o software ou o hardware, você tem que vir aqui no Edit Project Settings. Você procura aqui por Ray Trace. E aí, se a sua placa suportar, você habilita Use Ray Tracing when available. Bom, então quer dizer que ele vai usar se tiver disponível, né? Habilita também o Support Hardware Ray Tracing. Isso vai usar o Ray Tracing da placa de vídeo. Ray Traced Shadows para as sombras. E eu vou mostrar a diferença de um para o outro. Então, no meu caso aqui, está habilitado para a placa de vídeo. Aqui dentro da Point Light, eu vou procurar por Ray Trace. E aqui na opção Cast Ray Traced Shadows, está como Use Project Settings, ou seja, o que estiver definido no Project Settings é o que ele vai usar aqui. Então, nesse caso, ele está usando a placa de vídeo. Se eu clicar aqui e der um Disable, desabilitar, ele passa a usar o Software Ray Trace. E aí tem uma diferença de cálculo. O software, ele dá um resultado bom, mas ele não é tão preciso quanto o do hardware. Em algumas situações fica até um pouquinho meio estranho. Essa área aqui, eu vou voltar para o hardware. Você vai ver que ela é mais bem calculada, tá? Quando se está usando a sombra via hardware, você pode ver que aqui ó, tem um ruído e ele está inclusive em movimento. Não sei se vai dar para ver aí com vocês. Vou pegar uma área mais visível, tipo aqui, ó. Para suavizar esse efeito, basta vir aqui ó, no Ray Tracing, no Samples per Pixel e aumentar esse valor para 4 ou 5. Ele vai suavizar esse efeito, mas obviamente ele também vai exigir mais da placa de vídeo. Eu vou voltar para 1, a título das demonstrações que a gente vai fazer aqui, tá bom. Voltando aqui para Point Light, a gente vai ter uma questão aqui importante, já que a gente está usando o Lumen para renderizar. Todas as luzes devem ser configuradas para Movable aqui no Mobility. Isso porque o Lumen ele calcula a iluminação
de forma dinâmica. Então, mantendo as luzes no movable vai permitir que esse cálculo seja mais correto. Eu pulei aqui o Attenuation Radius. Attenuation Radius, se você... na verdade já dá pra gente ver aqui, ó, é essa esfera azul. Ela limita a ação da luz. Dessa esfera para fora, não ilumina nada. Vamos ver aqui, ó, eu vou pegar o Attenuation Radius e eu vou diminuir. Então, você pode ver que o que está dentro da esfera, ele ilumina e daqui para fora ele não vai iluminar. Depois eu vou falar do Soft Source Radius, vou falar agora do Source Length. Então, você pode notar aqui que aumentando o valor do Source Radius, essa esfera demonstra o formato dessa luz. Mas, alterando o Source Length, ela pode ter um formato um pouco diferente, como uma cápsula. Isso para se adequar a alguns objetos que você tenha e que tenham um formato mais parecido com esse daqui. E o formato também, ele altera o comportamento da sombra. Se eu voltar aqui para 0, você pode ver que a sombra se comporta assim, e se eu aumentar o valor do Source Length, ela altera. Aqui, o Affects Words define se ela está ligada ou desligada. Se eu desmarcar, ela não influencia em nada, e se eu marcar, ela ilumina a cena. Cast Shadows, habilita e desabilita as sombras. E o Soft Source Radius, ele faz com que seja possível suavizar o reflexo da fonte de luz em um material reflexivo. Eu não vou falar de material nesse vídeo, vou falar em outro, mas eu tenho um material aqui e eu vou colocar aqui na Suzanne, só para a gente ver esse efeito. Então, esse highlight é exatamente o reflexo da fonte de luz. Se eu aumentar o valor do Soft Source Radius, esse reflexo vai ficar mais suavizado, mais borrado, ó. Tá? Então, essa é a função desse atributo. E para Point Light é isso. Eu vou esconder ela aqui e vou adicionar a próxima luz, que vai ser uma Spotlight. Então, tá aqui no cenário, Spotlight. Vou subir aqui. A diferença da Spotlight em relação a Point é que ela é unidirecional. Isso significa que ela emite luz em uma determinada direção. Tem uma seta bem grande aqui, onde ela indica essa direção, já que o ícone da luz ela não muda. Se você girar esse ícone, ele vai continuar do mesmo jeito. Sendo uma luz unidirecional, significa que, diferente da Point Light, importa tanto a posição dela no cenário, quanto a rotação. Vou mudar para Movable e você vai notar que muitas das características da Point Light vão estar presentes na Spotlight e funcionam exatamente da mesma forma. Então, eu vou mostrar aqui o que é diferente. No caso da Spotlight, ela tem o Inner Cone Angle e o Outer Cone Angle, que é exatamente o outer, é esse cone externo que limita a ação da luz. Se eu diminuir aqui, fica mais fácil de visualizar. E o Inner é o cone interno, que funciona como foco da luz spot. À medida que o valor do cone interno se aproxima do externo, esse limite aqui do cone, que agora está suavizado, tende a ficar mais nítido. Ó. E o cone de luz ele passa a ser iluminado de forma mais uniforme. Outra característica dessa luz é que é possível usar arquivos IES com ela. Arquivos IES são arquivos que simulam
o comportamento de uma lâmpada. Existem empresas no mundo que disponibilizam esses arquivos e eles batem exatamente com os modelos de lâmpada que eles vendem. Tem vários sites que disponibilizam esses arquivos gratuitamente, mas aqui dentro do Unreal também tem alguns que a gente pode usar. Basta escrever aqui no Search IES, vai estar dentro do grupo Light Profiles, então IES Texture, clica aqui em None, e eu vou escolher essa Complex IES aqui, que dá para ver mais desenhos, mais detalhe dela. Então clica aqui, você vai notar que existe esse desenho que é exatamente a distribuição de luz dessa IES especificamente. Eu vou aumentar aqui o cone. E aí vai dar para ver alguns desenhos que vêm exatamente desse arquivo. É bem comum usar esse tipo de luz em arquitetura e próximo à parede para ver exatamente esse efeito aqui que ela causa. Bom, vou esconder aqui a Spotlight e vou trazer a próxima, que é a Racked Light. Racked Light é uma luz que em alguns softwares ela é chamada de luz Area Light. Ela é emitida a partir desse quadrado interno, mas ela pode ser retangular também. Essas dimensões, elas são controladas por aqui pelo Source Width e pelo Source Height. Se alterar aqui, alterando a dimensão, a sombra também vai alterar. Você pode usar esse tipo de luz para simular uma luz entrando pela janela ou alguma fonte de luz que tenha esse formato, como por exemplo um softbox, muito usado em estúdios de fotografia. Inclusive, aqui nas propriedades dela, a gente tem o Barn Door Angle e o Barn Door Length, que deixa mais evidente a característica do softbox. Se eu aumento aqui o Door Angle, ou melhor, diminuo, né, porque ele já está aqui, o máximo é 90, ele limita a angulação dessa luz. E o Door Length, ele aumenta o tamanho desse limite, fazendo com que essa luz ela saia dessa área aqui. E uma outra característica dessa luz em relação às outras é que a gente pode usar uma textura como emissora de luz nela. A documentação diz que esse uso ele não é preciso e também indica o uso de uma imagem HDR, uma imagem que tenha 16 ou 32 bits. Eu vou deixar na descrição um site que é o do HDR Labs, que tem várias HDRs gratuitas, e aqui ele tem esse Lightsmith Collection, onde você pode fazer o download do objeto 3D e dessas texturas aqui, que simulam algumas luzes em especiais, a maioria aqui luzes de estúdio, então é bem legal. Eu baixei aqui a Softbox A, eu vou importar aqui para o Content Drawer, ela é formato EXR, não tem problema, pode ser HDR ou EXR, vou arrastar aqui para dentro, soltar. E aí basta eu trazer para esse slot aqui, ó. Vocês vão ver que vai mudar aqui a luz, ó. Então, tanto a coloração quanto um pouco a forma, né? Eu vou colocar esse material reflexivo aqui no piso também. O que eu acho legal é que ela deixa de ser uma luz onde tem uma uniformidade nessa emissão, ou seja, todos os pontos dela sem a textura têm exatamente a mesma intensidade de luz, e quando se usa uma textura, mesmo que seja um resultado mais sutil, tende a trazer um pouco mais de realismo para a cena. Bom, então essa é a Racked Light, vou esconder, vou trazer agora a Directional Light. A Directional Light, ela funciona muito bem para simular a luz do sol.
ela também é unidirecional, mas a luz não vem desse ponto aqui, ela não surge aqui no ícone, ela surge no infinito atrás do ícone e ela ilumina a cena inteira. Então, onde ela se encontra na cena não altera absolutamente nada, o que altera é a rotação. No Intensity, aqui eu vou mudar para Movable, no Intensity não dá para alterar a unidade, aqui vai ser sempre Lux. E a suavização da sombra é feita nesse Source Angle. Então, se a gente aumentar esse valor, a sombra vai ficar mais suavizada. Você pode, apesar de 5 aqui ser o máximo, você pode clicar aqui dentro e digitar um valor maior. Essa luz em conjunto com outros elementos que simulam o céu tem um comportamento interessante também. Porém, eu vou deixar para mostrar isso no final desse vídeo. Vou esconder a Directional Light e vou trazer a próxima luz, que é a HDRI Backdrop. Vou deixar ela no centro da cena também. E o HDRI Backdrop, ele é um objeto em forma de domo e nele tem uma HDR, que dá para ver aqui. Então eu tenho selecionado aqui o HDRI Backdrop. Aqui eu tenho HDR. Existem algumas HDRs já aqui dentro do sistema do Unreal e você pode carregar outras. Mas a primeira coisa que chama atenção é por que eu não tenho iluminação aqui nos meus objetos? Porque é necessário aumentar o valor do size. Geralmente 1500 é um bom valor. Eu aumento aqui e agora eu tenho a luz sendo emitida desse domo. Você pode mover esse domo, você pode rotacionar, o que é algo bem comum. Cuidado para você não confundir o centro de manipulação do backdrop com o Project Center. Esse Project Center ele serve para controlar a deformação da projeção da HDR nesse domo. Então, se você mexer aqui, ó, você vai ver o quanto ele deforma ou o quanto você quer que ele não deforme. Você ajusta ele aqui na HDR. No Intensity você controla a intensidade dele. E aqui, conectado a esse HDRI Backdrop, existe uma luz, a mesma luz que está aqui, ó, que eu falei que eu ia falar em outro vídeo, que é o Skylight. Ele tem um Skylight embutido nele. E da forma como ele está aqui, ele não está sendo usado. Eu vou carregar aqui a mesma HDR que ele está usando aqui para fora. Para isso eu preciso alterar o Source Type de Capture Scene para Specified Cube Map. Motivo pelo qual, se você carregar uma EXR, uma imagem panorâmica esférica no formato EXR, o Unreal não vai identificar como Cube Map e não vai carregar aqui, tem que ser .hdr. Me parece que existe uma forma de fazer uma EXR funcionar como Cube Map, mas eu ainda não estudei isso. Então, agora eu posso clicar aqui no None e carregar exatamente a mesma HDR que está lá. E aqui você pode ver que tem outras. Então, carrego aqui. E uma vez que Cube Map está... Eu nem mostrei aqui, né? Vou dar um clear. Mas quando eu habilitei o Cube Map aqui na Skylight, apagou. Porque agora é ela quem vai controlar a luz. E o angle é definido por aqui. Agora eu estou girando a HDR, mas a luz e não a parte visível da HDR. O Cube Map Resolution, que vai melhorar a resolução nos reflexos. A intensidade. E você pode se perguntar por que eu usaria aqui e não lá como a gente usou antes. Primeiro porque aqui a gente tem mais atributos para trabalhar, como por exemplo a questão do Cube Map Resolution e também o Light Color. Aqui eu consigo filtrar essa luz, então se eu quiser
uma influência de vermelho, eu vou ter essa influência de vermelho nessa imagem HDR. Além do que, você pode também usar uma HDR diferente. Você ter uma HDR sendo mostrada e ter uma outra iluminando, por algum motivo. Eu vou deixar na descrição o site aqui do Polyhaven, onde tem várias HDRs. Você pode baixar. Eu baixei essa daqui. Você pode escolher o formato, tem XR e tem HDR, e o tamanho. Eu já baixei e eu vou carregar aqui para dentro. E eu vou substituir, eu vou desligar aqui essa luz, em vez de usar o Capture Scene. Vou deixar aqui antes, deixa eu dar um Clear. E aqui no HDR Backdrop, eu vou usar essa daqui. Então a cena toda passa a ser iluminada de acordo com essa nova HDR. Bom, eu vou deixar a Skylight e a Sun and Sky para depois. E como eu falei, eu vou só mostrar uma outra característica da Directional Light. Vou esconder aqui a HDR, que é em conjunto com alguns outros elementos aqui do Unreal que simulam um ambiente e céu procedurais. Você pode encontrar ele aqui dentro de Visual Effects e, se eu não me engano, bom, alguns vão estar em Lights, outros em Visual Effects, outros, se eu não me engano, em Volumes, agora eu não me lembro. Então, o lugar mais fácil que eu acho é aqui em Window, em Environment Light Mixer, e aqui ele te permite criar algumas dessas luzes. Como eu já tenho a Directional Light, ele não disponibiliza a Directional aqui para mim. Então, se não tiver, você pode criar ela aqui. Eu vou criar então os outros elementos, o Sky Atmosphere, o Volumetric Cloud e o Height Fog. Ligo aqui a Directional e a gente tem um céu procedural, um ambiente todo procedural aqui. Ah, e falta, agora eu não sei porque que não estava lá, falta aqui a Skylight. Então vamos aqui, só vou colocar ela no cenário, Light e Skylight. A Skylight ela vai pegar toda essa informação e vai gerar a luz indireta, a luz geral, global, para a cena. E é importante que se habilite aqui o Real Time Capture dela. Nessa situação, se eu selecionar aqui a Directional Light e usar a combinação do teclado Ctrl L, manter pressionado o Ctrl L, vai aparecer esse símbolo aí. E se eu mover o mouse, não preciso nem apertar botão nenhum, eu só movo o mouse, eu estou alterando a rotação do Sol, da Directional Light. Ao mesmo tempo, ele vai fazer com que olha o Sol lá no fundo. Ele vai fazer com que a intensidade do Sol e a coloração altere de acordo com o horário do dia. Pode ver ali, ó. Porém, o Ctrl L tem que ficar habilitado. Dói um pouco a mão, por causa da distância aqui das teclas, tá? Uma vez que você gostou, basta você soltar as teclas e aí ele vai ficar na posição que você colocou. Tá ok? Bom, então isso aqui foi só uma introdução às luzes, o básico, que já dá para fazer bastante coisa. Se você tiver tido alguma dúvida, posta aí nos comentários, ou se você quiser acrescentar alguma informação, ou mesmo fazer alguma correção, fica à vontade, tá ok? Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo.